Bom dia, bom dia. Dia 28 de janeiro, quarta-feira, nós estamos aqui para mais um devocional, conversas íntimas com o Espírito Santo. E hoje o devocional é da Bispa Dirce Carvalho. A palavra está em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o tema é: a cruz não é um lugar de derrota, mas o ponto exato onde a sua humanidade é revestida do eterno. Amém, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante desse devocional com a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito, Senhor, que nos revela os segredos, as coisas ocultas, que Ele traga revelação, Pai, ao nosso coração. Que Ele abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, e nos dê espírito de revelação para que possamos compreender, Pai, tudo aquilo que está escondido atrás das letras desse devocional. Que se transforme em chaves, que se transforme, Pai, em virada de chave para a nossa vida, para nos tirar desse lugar, desse nível que nos encontramos e nos levar, Senhor, no lugar mais alto, num lugar mais profundo em Ti, na Tua presença e em rendição à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A cruz não é um lugar de derrota, mas o ponto exato, onde a minha e a sua humanidade é revestida do eterno. A cruz, ela revela maturidade espiritual. Né? Então, a cruz, ela é um lugar de governo. O que realmente significa viver a cultura da cruz? Muitas vezes a gente olha para a cruz e só enxerga dor, sofrimento ou uma etapa difícil que precisamos superar. Todavia, deixe-me falar algo que age em meu coração. A cruz não é um fim. Ela é o maior instrumento de acesso que nós temos. É na cruz que acontece a troca mais injusta e maravilhosa da história, onde entregamos a nossa confusão e recebemos a clareza do Pai. Glória a Deus por essa cruz, né? A cruz, ela é um lugar de governo. Ela é o lugar onde o eu, o meu eu, o seu eu, deixa de governar para que o reino assuma o trono, o reino de Deus, né? Então, quem morre para o ego não é mais refém da ofensa, nem da ansiedade e da necessidade de validação. Existe um ego em nós que precisa da cruz, sabe? Existe um ego em mim, existe um ego em você que precisa da cruz. A cruz é o ponto onde a alma para de reagir e o espírito passa a governar. Por isso que a Bíblia diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Por quê? Porque assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós somos crucificados com Ele. Ele morreu literalmente na cruz. E junto com Ele, todos aqueles que se assemelham, que se unem a Ele na cruz, se torna crucificado, crucificando o eu, a nossa vontade, a nossa alma, né? Então, quando nós falamos sobre carregar a cruz, nós não estamos falando sobre aceitar doenças ou miséria como alguns pensam. E como pensam? Como nós encontramos pessoas com esse pensamento? Ah, tem que carregar minha cruz. Então aqui, olha, não está falando para nós aceitarmos a doença, a miséria, né? As dificuldades, não. Estamos falando sobre a morte do eu, do orgulho. E por que isso é tão importante para o seu destino? Para o meu destino? Porque um ego inflado, olha aqui, não cabe no trono da governança. Quem tem que governar em mim e você não é o nosso eu, mas é o Senhor. A rendição. Quanto mais eu entrego, mais eu tenho dele. Eu buscando
há um tempo atrás, né, precisava trazer uma palavra sobre como ser cheio do Espírito Santo. E eu comecei, Senhor, como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. E eu fui procurar. Então, eu aprendi que quanto mais eu entrego de mim, da minha vontade, do meu eu, para que a vontade dele prevaleça, mais eu sou cheia do Espírito Santo. Então, não é sobre sapatear, não é sobre isso. Né? Não é sobre, sabe, essa manifestação. É sobre rendição. Quanto mais eu entrego, quanto mais o meu eu é moído, é subjugado pela vontade de Deus, para que a vontade dele prevaleça, mais eu governo e mais eu sou cheio do Espírito Santo. Então, enquanto vocês, e vocês, estivermos cheios de nós mesmos, das nossas razões, das nossas mágoas e da nossa necessidade de estar certo, e olha como eu já estive nesse lugar, tá? Eu estou saindo dele, estou saindo. Não haverá espaço para a estratégia divina fluir por meio de você. Pois é, não tem como o Espírito Santo, como as coisas espirituais fluírem em mim, em você, se a minha razão, eu estiver toda inflada, né? Se eu tiver, porque eu estou certa, se eu estiver no controle, né? Então, enquanto nós testamos provar que estamos certos, olha aqui, perdemos tempo, nós perdemos o tempo de governar, perdemos a autoridade. E na cruz, eu não preciso da razão, sabe? Eu não perco a razão, eu ganho autoridade. Então, nós trocamos razão por autoridade. Quando eu não fico o tempo todo querendo provar minha razão, provar que estou certa, eu ganho autoridade. Né? Ganho autoridade mesmo estando certa. Porque, gente, eu era sempre muito reativa. Porque eu queria provar, eu queria explicar, poxa, eu tô certa, sabe? Então, estou aprendendo que às vezes é melhor perder a razão com a razão para ganhar autoridade, né? E no tempo certo, a razão vai aparecer, né? Então, a cruz aqui, ela é a fronteira entre viver para mim e viver a partir do céu. Uau! Viver para mim ou viver a partir do céu? Foi isso que Jesus falou, né? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então, tenho aprendido sobre isso. O bispo fala muito sobre isso, que nós não vivemos a partir da terra, mas é a partir do céu. O rabino Jonathan Sacks dizia algo brilhante sobre como o sacrifício é o que cria laços e constrói comunidades. No hebraico, a palavra para sacrifício é korban, que quer dizer aproximação. Achei isso muito forte. Olha que incrível isso. O propósito da cruz e do sacrifício não é perder algo. É se aproximar de quem realmente importa. Uau. Então, a cruz não é para nos fazer perder, mas é para nos aproximar de quem realmente importa. A cruz é para nos aproximar de Deus e de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, não é perder algo, é se aproximar de quem realmente importa. É eliminar a distância entre a sua realidade limitada e a provisão ilimitada dos céus. A cultura da cruz é uma cultura de alinhamento. Imagine que você esteja tentando sintonizar uma rádio, mas tem muita interferência. O nosso orgulho, o nosso medo e a nossa ansiedade são essas partículas de ruído que impedem o som limpo do céu. Uau! A cruz corta esse ruído, ela silencia a voz do medo para que a voz do propósito possa ecoar. Nós precisamos da cruz. Jesus não foi para a cruz como uma vítima das circunstâncias, não. Ele foi como alguém que sabia exatamente quem era e o que estava comprando com aquele ato. Ele foi intencional. Ele não foi inconsciente, não. Ele tinha consciência do propósito. E por isso ele enfrentou a cruz. Ele estava comprando a sua e a minha liberdade de não ser mais escravo das minhas e das nossas emoções. Ele nos deu ele nos abriu essa porta. Essa porta de libertação e de alinhamento das emoções.
de subjugar as emoções, sim. Na cruz, rendendo, me dobrando, abrindo mão, para que a vontade dele prevaleça. Há sim esse recurso. Quando você abraça essa cultura, olha aqui, você se torna alguém que não se ofende. Estou em busca disso para mim, sabe? Olha o que ela fala aqui. Já percebeu que gente morta não reclama, não se defende e não se ofende? Se eu morri para, né? Se eu morri para Cristo, se eu morri de verdade, eu não posso reagir, né? Estou na busca disso aí para minha vida. Quando morremos para nós mesmos, o inimigo perde a única alavanca que tinha para nos manipular. Às vezes nós somos manipulados pelas nossas emoções, descontrolada, desalinhada, né? Isso é poder. Isso é poder, quando eu controlo. Por isso que eu tenho aprendido e entendido que o meu mundo externo, ele revela o meu mundo interno. E uma situação, quando ela acontece fora, o maior controle que eu preciso é dentro. Quando eu não me controlo, aquele estímulo vai tirar o pior de mim. Mas quando há um controle dentro, eu venço fora, né? Então, isso é assumir o controle da sua vida espiritual e emocional de uma forma que o inferno não pode tocar. Meu Deus. Eu creio que é por isso, o bispo fala muito sobre isso, sobre o autoconhecimento. Ele fala, olha, depois de você conhecer a Deus, a pessoa mais importante para você conhecer é você. Invista no autoconhecimento. Nós precisamos, sabe, de autoconhecimento. Saber como lidar, sabe, com o nosso cérebro, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa comunicação. Nós precisamos disso para nos tornar isso aqui, sabe? Com eu lá embaixo, com as emoções sob controle e deixar que o Espírito governe para que o inferno não toque e para que nós recebamos a autoridade e o governo na terra. E isso glorifica a Deus. Em que você está exigindo ter razão ou defendendo o seu ego com unhas e dentes? Uma pergunta. Solte isso agora mesmo e escolha a paz em vez da razão, declarando que a sua validação vem do alto e não da aprovação humana. Sabe, o Senhor tem me levado nessa jornada, né? Eu já compartilhei aqui o testemunho aqui com os vizinhos e foi isso que ele fez comigo, né? Eu tinha razão, eu tinha algumas razões, mas eu decidi abrir mão da minha razão, sabe? Para deixar que o Espírito Santo fluísse e que Jesus fosse glorificado e que na minha ação houvesse uma manifestação realmente dessa rendição, de deixar Jesus aparecer através desse momento. Eu tinha razão, sim, tinha, mas eu resolvi deixar. E nós somos desafiados, né? Vai sempre haver um momento, uma situação, uma circunstância que nós precisamos escolher. Ter razão ou ter autoridade? A cruz, ela não é o fim da identidade, é o início da identidade correta. Eu achei interessante isso aqui, sabe? Eu estava pesquisando sobre a visão do Myles Munroe e ele diz que a cruz é o processo de restauração do modelo original da identidade, né? Porque Jesus, ele não foi à cruz como vítima, como nós lemos aqui, mas como alguém que consciente do seu propósito. Então, eu preciso ter clareza do meu propósito. Você precisa ter clareza do teu propósito, para que você existe, quem você é, quem Deus é. Porque aí nós vamos começar, a ter um olhar diferente ao nosso redor, do que vale a pena, do que não vale, dos ambientes que vale a pena estar ou não, das conexões que vale a pena manter ou não, sabe? Dos livros que vale a pena eu ler ou não, dos mentores que vale a pena eu ouvir ou não, de quem seguir, de quem ouvir, por conta dessa clareza do propósito. Então, a cruz, vou repetir, ela é o processo de restauração do modelo original de identidade. Existe um modelo original da nossa identidade, que está em Deus, e nós precisamos fazer o caminho de volta, sabe? Então, a cruz, ela não é o fim da identidade, mas ela é o alinhamento da nossa identidade, da identidade correta. Então, a cruz, ela corta o ruído, ela alinha o coração,
ela restaura o governo e ela libera o destino. Glória a Deus por isso, sabe? Então vamos fazer uma declaração? Eu escolho a cruz como meu lugar de alinhamento. Hoje o meu ego perde o trono para que o reino governe em mim. Declaro que a minha validação, ela vem do alto. Minha identidade, ela não é terrena, ela é celestial. E eu declaro que eu não respondo à minha alma, que eu não responderei à minha alma, mas respondo e responderei ao propósito que Deus tem na minha vida. E declaro que seja feito na minha vida, assim na terra, como é feito no céu. Em nome de Jesus, que assim seja sobre a tua vida e que você se posicione e entenda que a cruz é o lugar do alinhamento da tua identidade original, de quem Deus te fez para ser, para que você acesse tudo que já está liberado a você e você coma o melhor da terra. Um dia extraordinário. Deus te abençoe.